Deus abençoe todos vocês que estão aí escutando esse estudo. Se inscreva no meu canal, dá uma forcinha aí, porque nós estamos começando e tratando de expor a palavra de Deus com a ajuda do Espírito Santo. Vamos estar lendo a leitura que nos toca hoje, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 ao 12, que diz assim: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Falamos anteriormente do sofrimento dos forasteiros, que era necessário devido também pela certeza da salvação que deveríamos exaltar, exultar, gritar em louvor, honra e glória nessa revelação de Jesus. Sendo assim, nós fomos os que amamos a Jesus sem tê-lo visto, e ele falava com o povo dessa maneira, que eles, sem ter visto, eles o amaram. Além disso, Pedro agora vai fundamentar com o sofrimento dos profetas. Versículo 10 diz assim: da tal salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Quer dizer que os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo, os quais, não importando o sofrimento de cada um, afirmaram sobre essa graça que agora eles tinham recebido, também através do sofrimento dos que tinham aberto os olhos deles, revelando o tempo e o Evangelho de Cristo. Claro que eu estou falando de todos os discípulos. No versículo 11 diz assim: indagando que tempo, que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. O Espírito de Cristo que estava neles indicou o tempo, o sofrimento de Cristo e a glória que havia de seguir. Com certeza, até hoje a glória de Cristo é espalhada. Pessoas são salvas a cada dia com a pregação do Evangelho. Nós que também fomos eleitos e seguimos de santificação em santificação, em obediência à aspersão do sangue de Jesus. Se lembram que nós já falamos sobre a aspersão do sangue de Jesus Cristo? Nós seguimos aspergindo o sangue de Jesus Cristo através da pregação, do nosso testemunho, do que nós vivemos com o nosso Deus e com esse poder tão maravilhoso. O versículo 12 diz assim: aos quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Pedro segue falando dos profetas, que o Espírito Santo lhes orientava, e eles sofreram. Alguns morreram, foram perseguidos, injuriados, a
fim de que essa palavra fosse revelada para eles, para nós, aos quais foram revelados, diz a palavra, que não para si mesmos, mas para nós. Eles manifestaram essas coisas que agora nos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, nesse momento aqui, está falando do Pentecostes. Se lembram vocês que lá no Pentecoste, ou seja, quando os discípulos se colocaram unânimes, aqui também, lá em Atos, tem uma verdade que todos têm que estar unânimes para que alguém possa pregar o Evangelho e que essa palavra possa chegar e muitas pessoas aceitem a Cristo. Eles estavam unânimes e Pedro pregou o Antigo Testamento para que em duas ocasiões, 3.000 aceitassem a Cristo, 5.000, eles se converteram e naturalmente esse sucesso segue e chegou até nós. Que coisa gloriosa! Portanto, terminando o versículo 12, vai nos mencionar que os anjos desejavam bem atentar para essas coisas, os anjos desejavam bem atentar. Que precioso é o evangelho do reino, não é verdade? Que precioso é o evangelho na vida das pessoas. Os anjos queriam fazer isso, mas toca a nós, cada um que sente essa salvação, que dá valor ao sangue de Cristo, o obedecer a palavra, ler a Bíblia, a fim de purificar sua mente, não se conformando com esse mundo. Consequentemente, transformados pela renovação do entendimento, que nada mais é que meditar nela, na palavra de Deus, todos os dias, sabendo que o poder que ressuscitou a Cristo nos faz nascer de novo, ajuda na santificação na hora de dizer não ao pecado e nos ajuda até o fim, até chegar naquele dia que Ele nos vai chamar, até o dia que Ele se manifestar nas nuvens do céu. Essa graça nos vai acompanhar. E se lembram que anteriormente nos outros vídeos eu falei que cada luta tem uma cor, mas que também a graça do Senhor, quando nós estamos passando pelo fogo, na mesma intensidade da cor da luta, é a cor da graça de Deus, é a cor desse poder que nos acompanha. Por isso que volto a repetir, Deus não dá uma luta mais do que você não possa suportar. Tá ruim? Tá pesado? Tá doendo? Siga, porque Deus está aí com você. No meio desse fogo, Ele está aí para nos ajudar. Que a glória de Deus seja por todo sempre.